Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje, 14 de julho, né? Segunda-feira. Começa aí mais uma segunda-feira aí, mais uma semana. Em tese, né? A semana que as pessoas estão trabalhando, né? Por isso que a gente fala que está começando a semana. Ok? Hoje, estaremos à noite hoje ali na casa do casal Nélis e Rosângela, onde estaremos ali o ponto de pregação nosso de 15 em 15 dias. E hoje temos culto lá, ok? Vamos lá, o tema de hoje é a mão de Deus. O texto está em 2 Samuel, capítulo 23, verso 1 até o versículo 7. Vamos lá, para a nossa história? Quando foi a última vez que você identificou a mão de Deus em sua vida? Alguns podem escolher seu aniversário para refletir sobre a obra de Deus, a obra do Senhor em seu viver. Outros podem usar o raiar de um novo ano. No livro de 2 Samuel, no capítulo 22 e o capítulo 23, verso 1 até 7, lemos inspiradas em reflexões do rei Davi ao final do seu reinado em Israel. Esses dois salmos juntos nos dão uma apreciação no agir do Senhor na vida deste rei, desde o início do seu reinado até o encerramento dele. Eles nos dão uma boa referência para que olhemos para trás, enquanto consideramos nossa jornada com Jesus. Atendo-nos ao Salmo 23, a 2 Samuel 23, de 1 a 7, deveríamos nos perguntar, primeiramente, quem era antes, quem era antes de Deus, ou melhor, quem eu era antes de Deus me escolher. Né? Aqui temos Davi, era filho de Jessé, de fato era filho mais novo e provavelmente o que era negligenciado. Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 29, que temos, que também tivemos um começo humilde. A segunda pergunta sobre a atenção de Deus a nós é: o que me tornei como consequência da sua graça? Na vida de Davi, vemos que Deus usou aquele que ninguém notava. Ele levantou um menino pastor na obscuridade para tornar-se ungido do Senhor e compositor das belas canções de Israel. Terceira pergunta: como minha vida tem levado outros a Jesus? Muitos dos antigos e modernos estudiosos de 2 Samuel entendem que a descrição de Davi faz do governante de Israel. É uma referência ao Messias. Deus escolheu Davi como rei para mostrar ao mundo o que significava viver sob o seu governo. O reinado deste monarca expressava principalmente o rei perfeito e justo. Assim como Davi o experimentou, lembremos-nos de que temos um relacionamento com a aliança com Deus. Tudo que somos ou esperamos ser, devemos a Ele. A Deus seja a glória. Como é que você pode descrever a sua vida em relação à mão de Deus? À mão de Deus. Você pode hoje comprovar, né? Você pode ver isso na sua vida, comprovando o como Deus foi, o como é Deus fiel na sua vida. Essas três perguntas aqui são interessantes, porque a primeira delas era: como eu era antes de Deus me escolher? É a gente fazer essa visão, essa reflexão. Como é que eu era antes de Deus me escolher? Quem era eu? O que eu fazia? Né? Então, isso leva-nos a entender o como Deus foi poderoso nas nossas vidas. Eu digo isso para mim, né? Eu me converti, hoje eu estou com 57 anos, mas eu me converti com 20 anos de idade, né? 20 anos de idade. Então, hoje eu vejo que antes dos meus 20 anos, eu estava com 19, já completando 20 anos, é, eu
vivia uma vida completamente envolvida no pecado, em todos os sentidos possíveis que você possa imaginar, né? Menos me drogar, álcool, a questão de alcoolismo, nada. Isso não me afetou, não. Mas em ver mais a vida perversa, a boca suja, enfim, a minha vida era uma vida muito complicada. Mas Deus me guardou com a sua mão poderosa. Me lembro uma ocasião que eu estava, naquele dia eu tinha me embriagado muito. Eu era de menor ainda, para você ter uma ideia. Cheguei em casa muito bêbado, só deu tempo de tirar o calçado e deitar. No dia seguinte, eu acordei com aquela ressaca amaldiçoada e eu perguntei a Deus, falei para mim mesmo se é isso que eu queria para minha vida. E Deus naquele dia estava começando a trabalhar na minha vida, né, referente à minha vida com Ele. Eu louvo a Deus por isso, que Deus com sua mão poderosa, né? Então, eu era isso. E eu acredito que você também poderia testemunhar isso também. E Davi tinha esse problema todo, que era um jovem que não era notado, negligenciado pela família, mas Deus tirou ele lá no meio do pasto, lá das ovelhas do seu pai, e trouxe ele para o lugar onde ele deveria estar, que era a mesa para ser ungido rei de Israel. Olha que coisa maravilhosa. A segunda pergunta é: o que me tornei como consequência da sua graça? O que você se tornou hoje como consequência da graça de Deus na sua vida? Davi valorizou isso muito. Davi foi um homem que, que a qual se expressou diante de Deus de uma forma tão clara e tão espontânea que Deus acabou testemunhando, dizendo que ele é um homem segundo o coração dele. Isso é, é glorioso. O que Deus poderia testemunhar de você hoje? Né? Então, essas são suas reflexões, né? O que você hoje, como consequência, se tornou naquilo que Deus fez na sua vida? Hoje, eu fico pensando, né, quantas coisas Deus já fez na minha vida, né? Quantos milagres já vi acontecendo na minha vida e na vida das pessoas no intermédio do meu ministério. Quantos obreiros, quantos pastores hoje estão aí pastoreando igrejas no intermédio do meu ministério. Gente, é, é coisas que é inexplicável, né? É inexplicável. A última pergunta aqui, a terceira, que é: como minha vida tem levado outros a Jesus? Bom, eu teria muito o que falar aqui hoje a respeito disso. Eu tenho três experiências de pessoas que a ótica humana, eles nunca seriam salvos, mas Deus me levou até eles. E acredito eu, tenho certeza absoluta, isso não me tem medo de errar, que todos os três foram para a glória. E um dia, creio eu, que eu verei lá no céu. Mas é isso. Quantas pessoas você tem levado para Jesus? Quantas pessoas você tem abençoado, né? E transmitido eles, levado eles a Jesus? É bom que a gente reflete um pouquinho sobre isso, né? Davi, ele era o retrato de um homem que vivia sob o governo de Deus. Deus hoje quer governar a nossa vida. Hoje Deus quer ser o centro da nossa vida. E precisamos viver isso com certeza, ok? Essa é a palavra de hoje, a mão de Deus, que esteja constantemente sobre a minha, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias também, ok? Vamos para o nosso examine? Diz o seguinte: o Salmo 119, verso 13 a 18, descreve a mão cuidadosa de Deus em nossa vida, antes de nascermos e por todos os nossos dias. Bom, a minha mãe disse que eu tive que ser, naquela época, tirava ferro, né? Que eu fui tirado a ferro. Eu quase não vim ao mundo. Mas estou aqui, já, já cheguei aos meus 57 anos. Né? Foi Deus. Jacó foi lá e tirou, e fez com que os médicos me tirassem da minha mãe. Então, isso quer dizer que Deus tem obras gloriosas na minha vida ainda. E hoje a prova diz, eu estou aqui, né, gravando esse vídeo, trabalhando com o meu devocional, tem aí os meus cursos que eu tenho gravado, tem aí as mensagens nesse próprio canal aqui, as pregações, que já passou de mais de 100 pregações, e estou aí, né, devagarzinho, mas caminhando com calma para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso considere, que a nossa conclusão diz o seguinte: separe um momento para lembrar-se
da mão de Deus em sua vida. Então, para um momento, né, reflete um pouquinho em tudo que Deus tem feito na sua vida até hoje. Eu sempre faço isso e louvo a Deus muito por isso, por Ele ter feito grandes coisas na minha vida. Eu não sou merecedor dele estar aqui, mas Deus misericordiosamente ele me trouxe até aqui e eu sou a prova visível, clara de que a mão dele opera na minha vida. Vamos lá, para a última pergunta. Louve-o por sua, então louve-o por sua obra, por suas obras maravilhosas, maravilhosas obras, e comprometa-se a confiar mais nele. Então vamos continuar confiando no nosso Deus. Deus abençoe, que você tenha uma boa segunda-feira, repleta de bênção, de força e graça, e que a misericórdia e a bondade do Senhor acompanhem você para onde quer que você for. Amém.